A CPI da pandemia já tem provado o crime de Bolsonaro contra a humanidade com o incentivo à contaminação em massa durante a pandemia. E essa situação só vai ficar cada vez pior para Bolsonaro à medida que as investigações a respeito da corrupção dentro do Ministério da Saúde começam a aumentar. Eu vou ler para vocês aqui o texto do Rubens Valente do UOL, que entrou em contato com alguns senadores integrantes da CPI, e todos eles disseram, olha, já temos as provas do crime contra Bolsonaro, isso vai ter um peso grande no relatório final que vai ser feito por Renan Calheiros. Nós já sabíamos que esse relatório seria pesado e nós sabemos também que esse relatório vai ser entregue ao Tribunal Penal Internacional com uma denúncia. E o Bolsonaro poderá ser preso por conta disso. Então o futuro de Bolsonaro, eu estou falando o futuro, a liberdade dele, passa pelas eleições de 2022. Se Bolsonaro perder 22, ele perde o prestígio popular que ele tem, ele perde o respaldo popular e também burocrático e poderá ser conduzido e preso na prisão internacional em Haia, na Holanda. Por isso que nós teremos nos próximos meses e agora que a gente se aproxima da eleição, um Bolsonaro muito violento, um Bolsonaro mais agressivo, porque ele precisa ter o gado ao seu lado. Porque não é mais uma questão de vencer ou perder ou de se perpetuar no poder em 2022, mas sim a liberdade do presidente da República, que está sim ameaçada porque ele cometeu crime. E agora nós precisamos saber se esse crime foi só uma questão ideológica, da disputa que ele faz contra o sistema ou a suposta disputa que ele faz contra o sistema a todo momento, ou se também havia outro interesse, e aí eu falo interesse financeiro, como nós estamos vendo que há, porque no meu vídeo de hoje pela manhã mostrei para vocês a existência de um mensalão dentro do Ministério da Saúde. E o Roberto Dias, com o sigilo bancário que foi quebrado, tem muitas ligações com a VCLog, a empresa que está sendo alvo dessa investigação, que é o elemento central de todo esse mensalão no Ministério da Saúde. Mas deixa eu ler para vocês essa reportagem do Rubens Valente. Eu vou ler uns trechos, é uma reportagem muito completa, mas também muito extensa. CPI considera aprovada a tese de que Bolsonaro buscou contaminação em massa. Um grupo de senadores atuantes na CPI da pandemia acredita que a comissão já conseguiu comprovar a tese de que o presidente Bolsonaro buscou conscientemente a contaminação em massa dos brasileiros com o novo coronavírus a fim de atingir uma suposta imunidade de rebanho. Isso é muito importante. Porque é o seguinte, houve uma contaminação em massa, aquilo que nós precisamos saber é, Bolsonaro agiu com dolo ou não? Foi apenas uma questão de inexperiência administrativa de Bolsonaro ou teve a intenção? Então esse é um ponto importante. Porque a tese foi comprovada, ou seja, Bolsonaro agiu de modo consciente para que as pessoas se contaminassem. E de modo consciente ele sabia que as pessoas também morreriam. Então Bolsonaro agiu conscientemente para exterminar uma parcela da população. E os números mostram aí que 4 em 5 poderiam ser salvos. É um número muito grande. E Bolsonaro, portanto, cometeu um crime contra a humanidade, porque muitas pessoas morreram, principalmente pessoas pobres e pessoas negras. Para esses parlamentares, a investigação sobre esse ponto já está encerrada e deverá ter grande destaque no relatório final. A comissão agora busca provas sobre os supostos atos de corrupção no Ministério da Saúde e outros tópicos como o impacto das fake news no combate à pandemia. Deixa eu ler para vocês. Aqui, a coluna ouviu 5 senadores que atuam na CPI e todos consideraram provada a tese levantada por especialistas que Bolsonaro tinha por objetivo a disseminação do vírus, em detrimento de lockdowns e busca por vacinas. O senador Alessandro Vieira, líder do Partido Cidadania, vai na mesma linha do Randolfo Rodrigues. É muito claro que o governo apostou na chamada imunidade de rebanho. E ele foi alertado. Os técnicos alertaram sobre o equívoco. Essa etapa da investigação foi vencida. O governo do país foi por essa linha por diversos motivos, como boicote ao OMS ou ignorância mesmo. Para mim, este é o principal ponto dos trabalhos da CPI. Não tenho dúvida. Até a corrupção não é mais relevante do que esse ponto, que foi o próprio fundamento da criação da CPI. Isso é muito importante. Eu sei que agora a CPI entrou numa etapa mais palatável para a população em geral, principalmente para a população de classe média, que enxerga a política simplesmente como sendo a oposição entre rouba e não rouba. Mas esse não é o ponto central. O ponto central foi a primeira etapa da CPI, que é a prova que Bolsonaro agiu de modo intencional e consciente para que as pessoas se contaminassem.
E olhem só a lista de evidências que mostra isso. É uma lista muito grande, as provas. Vamos lá, eu espero que eu termine antes dos 10 minutos. Os senadores citam como provas do plano de Bolsonaro 2 pontos. A baixa publicidade sobre a estratégia do distanciamento social, os ataques aos governadores e prefeitos que tentaram impor medidas de restrição de circulação de pessoas, o veto ao uso de máscaras, a tentativa de proibição com uma ação no STF de que governos determinassem o lockdown, o boicote na compra das vacinas, a recusa em apoiar a produção e a compra da Coronavac, do Instituto Butantan e da Pfizer dos Estados Unidos, o esforço para disseminar a cloroquina e o suposto tratamento precoce. Então nós temos 8 provas que os senadores estão levantando que o Bolsonaro agiu de modo intencional para que as pessoas se contaminassem. E nós temos que lembrar que o Mandetta no livro dele falou, o livro dele lá atrás que eu trouxe aqui a cobertura para vocês. Mandetta falou, Bolsonaro queria que as pessoas utilizassem a caixinha de cloroquina para que elas se sentissem confiantes a sair, voltar a trabalhar. Porque o Bolsonaro sempre achou que esse negócio de lockdown era uma estratégia de governadores e prefeitos para derrubarem a economia do país, derrubando assim o seu governo para que ele não fosse reeleito em 2022. E Bolsonaro, ele é um deputado federal do baixo clero. Ele só pensa em reeleição, ele só pensa em se reeleger. Porque essa é a mentalidade de um deputado do baixo clero. Na verdade, inexistente contra a pandemia, a correspondência diplomática mostra o esforço pela busca de cloroquina e não para integrar o consórcio da COVAX Facility e inúmeras declarações de Bolsonaro contrários ao isolamento social. Então assim, são muitas e muitas provas. O senador médico Rogério Carvalho disse que o governo adotou uma ação dolosa e continuada ao estimular a vida normal dos brasileiros durante a pandemia. O plano do governo só não deu certo, segundo o parlamentar, porque houve uma resistência em diversos setores do país, como oposição, governadores, prefeitos e imprensa. E quando o Bolsonaro saiu hoje de manhã do hospital, ele teve alta ontem e hoje, ele conversou novamente com seus apoiadores ali no cercadinho do Palácio do Planalto e mais uma vez falou mentiras sobre a pandemia, sobre vacinas, mentiras atrás de mentiras. Ele não está contente em ter cometido o crime, ele continua cometendo o crime. E é por isso que Bolsonaro será preso. E foi muito bom que ele saiu do hospital, porque Bolsonaro não pode morrer agora. Não. Bolsonaro tem que pagar por cada pessoa que ele matou. Porque ele cometeu um crime contra a humanidade. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.